Então, eu só tô deixando o pessoal começar a entrar. A gente já começa a conversar com o Márcio, que é pneumologista em Lages, e vai contar para nós como está a situação lá em Lages, que a princípio é a cidade mais fria, a região mais fria de Santa Catarina, e já tem assim bastante caso suspeito, tá? Eles já estão, a gente já vem discutindo isso há um tempo. O Márcio é pneumologista em Lages, chefe da residência, então a gente está bem curioso para saber a situação dele lá. Eu vou esperar o Rafael, que o Márcio não tem Instagram. Então eu vou esperar o Rafael, que é o residente lá do Teresa Ramos, o Rafael entrar para a gente poder conversar com ele, tá bem? Enquanto isso a gente já vai... Ó, o BBG tá aí já, a Cristina, que legal. Hoje tem bastante gente. Deixa eu só ver se o Márcio já vai entrar e a gente já começa. Sempre aquela mesma enrolação. Vamos ver se o Rafael já entrou aqui. Rafael, se tu já tiver entrado, tu pode solicitar ali para participar, que eu já te chamo. Ah, Rafael Citoni Vaz, tá. Vamos ver se eu consigo te chamar aqui. Acho que vai dar certo. Beleza. Tem som? Aí, deu bem certo. Márcio, vamos só testar o som aí, para o teu som não ficar muito alto, nem o meu, tá? Tá bem, tá me escutando bem, Thiago? Eu escuto bem direitinho. Tá, aqui também, tá tudo ok aqui. Eu vou baixar um pouquinho o meu aqui, que tá bem alto. Tá, aí não dá esse negócio de voz aí. Márcio, então assim, primeiro agradecer a tua disponibilidade aí, porque eu sei que tu tá sempre na correria em Lages, né? Pro pessoal que tá entrando em contato com o Márcio agora, o Márcio foi meu colega de faculdade, né, em Rio Grande, depois foi meu R2 de pneumologia no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. Márcio, essa liga, a liga é feita, na verdade, foi criada, tu já conhece mais ou menos os moldes dela, né? Ela foi criada para atender estudantes e hoje ela atende, hoje pelo canal a gente está conversando com muita gente que é da área médica mesmo, tá? E também tem fisioterapeuta, tem enfermeiro. Baixa um pouquinho o volume do teu celular, Márcio, vamos ver uma coisa. Rafael, eu acho que tá muito alto. Deu? Acho que Tu deu. tá se escutando muito? Tá melhor? Tu me escuta? Tá tudo beleza, assim. Tá. Te escuto bem. Beleza. Ó, o áudio tá ruim. Mas eu acho que agora ficou bom. Vamos lá. Tá bem. Então, assim, Márcio, eu fiz um resuminho só para o pessoal entender aqui, entender não, para a gente se atualizar. Então, hoje no Brasil, até assim, eu vou começar hoje pela Itália, quase 1.000 mortos, né? Recorde hoje na Itália de mortos. No Brasil, a gente tem 92 mortos e 3.417 casos. O Brasil hoje aumentou 15 mortos, é um aumento de 20%. É um aumento importante, assim. 163 casos em Santa Catarina, com uma morte, e já tem diagnóstico em 33 cidades. Como é que está a situação de Lages hoje, Márcio? Sabendo que Lages é uma região fria, né, do estado, que o inverno aí vai ser mais pesado do que os outros lugares. Como é que está a preparação? Tá bem. Thiago, é um prazer estar falando com vocês aí. E é bom te ver. Às vezes a gente fala só por tela, mas é bom te enxergar também. Thiago, para quem não conhece Lages, talvez alguém não conheça, Lages é uma cidade do interior, é uma cidade de aproximadamente 200 mil habitantes e que a gente faz parte de uma região aproximadamente de 500 mil pessoas aqui na região, né? Como tu falou, é a região mais fria do nosso estado
e ainda esse frio não chegou, né? Então é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. O que eu gostaria de conversar? Assim, eu acredito que essa pandemia, aqui no Brasil, obviamente vai ser regionalizada, sabe, Thiago? Como já foi na China, como está sendo na Itália, como está sendo nos Estados Unidos. Ela chega por algumas regiões, ela se dissipa para algumas regiões, mas aqui no Brasil vai ser algo extremamente heterogêneo. Vão ter regiões que vão ter muito poucos casos, vão ter regiões que vão sofrer e vão ter centenas de mortos, né? Então, como é difícil a gente entender qual região que vai sofrer, qual região que não vai sofrer, a gente sente essa insegurança da população em, de repente, pensar por que Santa Catarina não pode ser o epicentro, entende essas coisas? Eu acho que essa insegurança é o que nos assusta um pouco, né? Então, é por isso que eu acho que a gente... Como a gente Está escutando? desculpa, como a gente está na região sul, a gente, desde o começo, a gente vem pensando assim, se influenza a gente está sofrendo mais, H1N1 sofreu mais, a gente esperava que Santa Catarina e Rio Grande do Sul fosse mais, né? Região de Curitiba e Paraná. Mas, por enquanto, São Paulo está disparado na frente, assim, né? Com muitos casos. Mas vamos ver o que vem pela frente, assim. Thiago, eu acho que o Brasil está seguindo o padrão mundial, está começando nas grandes cidades, nas grandes aglomerações, e é uma doença que começa pelos grandes centros econômicos, né? Uma coisa que está acontecendo no mundo todo, né? Na Itália é no centro econômico, nos Estados Unidos é no centro econômico. Então, eu acredito que aqui no Brasil não vai ser diferente, ou esperamos, né? Bom, vou passar a realidade do que eu penso, o que a gente está vivendo aqui em Lages, né, Thiago? Eu acho que isso até como exemplo de outras regiões, né? Aqui em Lages, a gente está com um caso oficialmente confirmado, né? Um caso que foi confirmado já na semana passada, mas a gente tem, nesse momento, 6 pessoas internadas, né? E essas pessoas são da mesma convivência e do mesmo foco epidemiológico dessa pessoa confirmada, e eles têm clínica, têm sintomatologia que são extremamente compatíveis para a infecção pelo coronavírus, né? Todos esses casos são vindos de fora, então a gente não tem evidência de contaminação interna aqui na nossa região, a gente não tem nenhuma evidência disso, então todas essas pessoas, tanto a pessoa que está com o paciente que está confirmado, quanto as pessoas que estão extremamente suspeitas, vamos usar esse termo essa noite aqui, são vindos de fora e vindos de um foco epidêmico. Né? Tá. Márcio, e como é que está sendo a preparação de vocês aí, no sentido de tem hospital campanha, tem quantos leitos de UTI, se tem algum hospital mais referenciado, como é que tá? Porque tem, apesar de ser uma liga daqui, tem muito estudante que mora nessa região, sabe? Então, muita gente me mandou mensagem hoje de manhã aí. Entendo. Tiago, assim, como que a região se preparou, né? O município montou um centro de triagem, que era no antigo pronto atendimento aqui da cidade, que vai ser reaberto na segunda-feira, e já está todo montado, isso por cargo da prefeitura. Inclusive, quem vai fazer o atendimento de linha de frente lá vão ser os residentes aqui do hospital e mais alguns outros colegas aqui da cidade, que vão fazer as triagens. Em sendo feitas as triagens, tem 2 hospitais que vão receber esses pacientes, né? Então, se o paciente for da linha de convênios, se tiver uma medicina privada, ele vai para um hospital, onde esse hospital, nesse momento, está preparado com 16 leitos, né? Todos esses leitos têm ventilador mecânico, então estão separados para isso, né? Então, nesse hospital de medicina privada não há enfermaria, há a UTI preparada para isso. Se o paciente é da rede pública, vai ser encaminhado aqui para o Hospital Teresa Ramos, que é a referência regional, da onde foi montada uma UTI de 8 leitos, a gente tem uma UTI de 8 leitos e mais uma enfermaria com 16 leitos, né? Então, a gente tem hoje 24 leitos de UTI específicos para o COVID, não utilizando a estrutura das UTIs que a gente já tem aqui na região. Exclusivamente para a COVID, a gente está preparado com 24 leitos. Nesse momento, todos vazios, porque esses pacientes que eu te falei que estão internados, eles são pacientes de enfermaria, não são pacientes de UTI. Né? Não, a estrutura está bem boa, né, Márcio? Bem organizado.
Bom, coisas assim, eu estava pensando agora, na época 2009, na epidemia do H1N1, tu era residente lá no Clínicas, né, em Porto Alegre. O que tu acha que vai tirar de lá e trazer para agora, assim? Porque lá Sabe tem que hospital de campanha e tal. né, eu sempre fiz muita analogia das duas epidemias, sabe, Thiago? E hoje eu percebo que não dá para fazer analogia entre elas, como doença. Não são doenças comparáveis, né, ao meu ver. O que dá para fazer analogia é a maneira com que a gente se mobiliza, né? Na época eu era R2, R1 de clínica de pneumologia lá do Hospital de Clínicas. Era também uma doença nova, né? Uma chegada nova para a gente. E lá naquela época começou ali pelo sul. Foi o contrário, né? A doença entrou lá pelo Rio Grande do Sul na época, né? Sim. Eu era muito mais corajoso naquela época, não tinha filho, não tinha família, então eu coloquei uma máscara N95, um sapato preto e fui para a praça fazer triagem numa barraca do exército, né? E tive febre, sabe bem, muita gente se contaminou, mas era outra doença. Eu não estou falando para fazerem isso. Eu acho que o correto é agora, o uso dos EPIs, alta proteção, isso tem que ser realmente falado, né? Márcio, agora que você falou de uma coisa de coragem, me chamou a atenção uma coisa. Aqui, assim, eu tô em Porto Alegre agora e, assim, ó, a rua tá todo mundo com máscara, todo mundo, assim, ó, tá um pavor, sabe? Hoje, no Jornal do Almoço, tinha o pessoal da Prefeitura de Porto Alegre tá usando drones pela cidade para jogar, não sei o que eles jogam ali, não sei se é, sei lá, uma que boa da vida aí, tá? Para poder matar a bicharada toda. Mas o que acontece, assim, quem tá assistindo aquilo ali, até eu me assustei, sabe? Quando eu olhei drone andando e o cara falando, isso causa um terror, assim, na população, né? E eu tenho muito contato com estudantes, como tu também, e com residentes. Como é que tu sente deles, assim, primeiro, me conta dos estudantes, se eles já estão participando de alguma coisa, o plano é não participar, porque da Unisul, eles estão participando em call center, em um serviço de triagem da prefeitura. E aí depois a gente fala sobre os residentes aí. Tá bem. Aqui a gente seguiu a orientação da universidade, da Uniplac, em que os estudantes foram todos liberados já a partir do dia 15 de março. Então, a gente não está utilizando estudantes nem para triagem, nem para treinamento, o que é bastante discutível. Eu sei que tu é a favor da utilização, até como formação de, não só formação técnica, mas formação de caráter, entre outras coisas. Mas eu acho que nesse momento tem muita gente que a palavra medo volta a utilizar, né? Então, hoje em dia, até por motivos éticos e jurídicos, fica difícil a gente justificar eles estarem na linha de frente, né? Mas eu te entendo, Thiago, e concordo em algumas coisas, né? E como é que vê, e como é que tu vê o medo deles, assim, Márcio? Uns queriam, outros não queriam, porque aqui todos estavam bem, assim, motivados, ao mesmo tempo com medo, sabe? Uhum. Então... Sabe que eu vou te dar o exemplo do que aconteceu com os residentes. Eu vou me adiantar um pouco, assim, né? Porque eles, eu convidei eles a participar, foi um convite, não foi uma determinação deles participarem da triagem, ali no serviço de triagem. Foi um convite do chefe da residência. Um convite, né? Mas a vida é feita de convites e escolhas, né, Thiago? Tá certo. Então, foi um convite e eu mandei no grupo ali, não deu 5 minutos, todos se dispuseram a estar juntos. Assim. Um residente não vai participar porque ele vai ficar aqui na UTI, aqui no hospital, então, né, seria melhor aproveitado já na UTI. Mas a ideia é, se o serviço de triagem se sobrecarregar, se por acaso isso acontecer, que eles voltem para dentro do hospital, que eles, talvez o conhecimento deles seja muito útil aqui dentro, né? Uhum. Ô, Márcio, deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse quadro atual, assim, tu acha, como é que tu tá vendo a evolução dessa epidemia, assim? Tu acha que a gente tem as nossas lideranças, né? Santa Catarina eu acho que tá muito bem, não sei qual a tua opinião, mas eu acho que a gente vem vindo bem, assim. Mas, às vezes, no âmbito nacional, às vezes fica um pouco confuso. A ponto da população se questionar, será que realmente essa epidemia vai chegar?
ou vão ser mais casos que o normal? Porque se a gente estivesse no inverno, seria mais ou menos isso, né? A gente que é pneumo sabe que, assim, a gente passa por isso todo inverno, né, com influenza. Qual a tua opinião sobre isso? Assim, o tsunami vem, o tsunami não vem? Eu penso muito sobre isso, Thiago. Eu acho que o vírus vai chegar em todas as regiões do Brasil e, consequentemente, do nosso estado, né? Segunda coisa, uma parcela da população precisa se contaminar, Thiago. Talvez alguém ache estranha essa minha frase, Mas eu mas eu concordo. acho que a gente precisa entrar em contato com o vírus para não chegar ali em outubro, quando as coisas estiverem, a mobilidade urbana estiver completamente normal entre os países, entre os estados e entre as regiões, a gente começar a ter uma explosão de casos e aí sim não está preparado. Hoje a gente está preparado para receber alguns casos. Não espero essa explosão de casos, mas a gente precisa entrar em contato com o vírus, a população. Eu estou falando isso de medidas epidemiológicas, né? Não estou falando que a gente deve procurar entrar em contato com o vírus. Mas eu acho que em termos populacionais, a gente precisa entrar em contato com esse vírus. O Dr. Jorge John, que é hepatologista e trabalha na Santa Casa aqui de Porto Alegre, ele fez uma pergunta que é interessante, vai mais ou menos nesse lado, né? Que se esse isolamento social ele tem que durar tanto tempo ou não. A gente acaba pensando sobre isso, né? Que Santa Catarina já está começando a liberar agora algumas atividades e já colocou até, inclusive, todo o plano de contingência para isso aí. Então, respondendo o Dr. Jorge aqui, que é uma pessoa que a gente respeita bastante aqui em Porto Alegre, eu acho que sim, né? E eu acho que devagarinho, assim, a quarentena vai acabar se diluindo, né? Então, a Cris também, que é gineco, coloca a mesma coisa para nós, assim. Bom, em relação a sintomas, uma aluna perguntou, e tu tinha me falado também em outro momento, que os sintomas dos teus pacientes de Lages, eles são um pouquinho diferentes, assim, né? O que tu tem notado, assim, Márcio? Bom, eu estou tendo a oportunidade de acompanhar, então, esses seis pacientes internados, mas era um grupo maior, Thiago, um grupo de 30 pessoas, em torno de 30 pessoas, que eu estou acompanhando eles por contato telefônico. Uhum. Então, é um N... Seis são no hospital. Oi? Os 6 são no Como? hospital e o resto está em casa, né? E eu tenho contato. São 30. Então, eu tenho contato telefônico diário com eles, né? Então, é interessante como eu vejo a evolução dos sintomas deles, né? Eu vou fazer uma descrição geral, assim. Então, eles começaram com febre no dia 12 de março, o grande grupo começou com febre nesse período, né? Eles chegaram aqui no Brasil mais ou menos dia 16, 17 de março, então eles já vinham com 5 dias de sintomas. O que eram os sintomas? Todos eles tiveram uma febre forte, febre alta no início, nos 2 primeiros dias, mas a partir do terceiro dia eles começaram a se recuperar muito bem. Já não tinham febre, estavam caminhando, estavam fazendo suas atividades onde eles estavam, com um pouco de prostração. Chegaram aqui na cidade, ficaram 2, 3 dias e mais ou menos no 8º dia do primeiro sintoma eles voltaram a piorar, voltaram a ter sintomas, né? E o que é voltar a ter sintomas? Voltar a ter febre, e aí sim uma febre intermitente, não é uma febre alta, mas uma febre que está todos os dias, pelo menos 2 ou 3 picos de febre por dia, e muita mialgia, mialgia intensa, e alguns evoluíram com dispneia, que esses foram que acabaram internando. E uma coisa que me chamou muita atenção, eu estava tendo em vários grupos aí, né? Todos eles tiveram diarreia, todos, inclusive os que estão em casa. É uma coisa que me chamou muita atenção. Tu pode discutir sobre isso. A gente até comentou sobre uma possível co-infecção com outro vírus, ou realmente ser do coronavírus. E a anosmia, uma coisa que está girando muito nas redes aí. Realmente, eles reclamam muito de anosmia, eles não sentem cheiro. Interessante. Já respondendo a Tainara é uma estudante da Unisul, que ela fala que está tendo relato, já viu bastante relato de adenite mesentérica. Assim, ontem o pessoal da USP colocou que diarreia não é um sintoma ainda relatado, mas me chamou a atenção o dia que tu falou, porque, assim, provavelmente seja, né? Seria muito mais comum isso ser de uma doença só do que a gente tá pensando em outras doenças, assim, né? Então, acho que sim. Márcio, quanto aos testes, quanto tempo tem demorado? Como é que está
Vocês têm testado os sintomáticos respiratórios, todas as síndromes gripais, como é que tá? Não, a gente está seguindo o padrão nacional até o momento de testagem, Thiago. A gente testa quem interna, né? Então a gente não está indo ao domicílio das pessoas fazerem testes, né? E o teste que a gente está fazendo é o teste de PCR, que é pelo LACEN. Então a gente coleta aqui em Lages, esse teste é encaminhado para Florianópolis. Até alguns dias atrás esse teste era reencaminhado para o Rio de Janeiro, acho que agora estão sendo feitos em Florianópolis, né? No LACEN. É até interessante uma coisa que tu falou, que agora há pouco eu recebi um dos testes do paciente que estava internado e deu negativo, Thiago. Até é interessante para a gente discutir isso, né? Uhum. Então, o PCR em tempo real, desse caso que eu te falei, que era altamente suspeito, deu negativo. O que nos leva a discutir sobre os testes. Eu não tenho dúvida de que aquele caso tem uma altíssima probabilidade de ser positivo. E vendo as possibilidades de falso negativo, o teste utilizado de PCR, até o 7º dia de doença, ele tem uma sensibilidade alta. Passou do 7º dia de sintomas, a sensibilidade despenca. Então, a gente tem que ter cuidado no interpretar o PCR, né? Por exemplo, esse meu paciente que deu negativo, ele já tinha 9 a 10 dias de sintomas, então deu negativo, mas a gente não tem que ter muito cuidado na interpretação dos testes. Né? Claro, claro. Eu acho que é aluna tua, Márcio, que é Fornazari, eu acho o sobrenome dela. Conhece, não? Ela está perguntando, Sim. né, sobre uma liberação de amianto, numa chuva de pedra em 2014, quadro do Covid na cidade. Uma pergunta, ou tu podia só, de repente, manda para nós, bem certinho a tua pergunta. Tu consegue ler a pergunta aí, Márcio? Pode Alguma haver sim, alguma outras relação faço. da liberação de amianto com aquela Não, chuva esse de não. pedra, né? Depois manda para nós, bem certinho o que tu quer que a gente te responde aí. Bom, Márcio, e assim, diagnóstico, tá? Porque uma dúvida que a gente sempre tem é um medo também, tá? Que é utilizar a tomografia como padrão padrão diagnóstico quando o PCR fica meio nebuloso, assim, a gente sabe que pode dar negativo, depois passa um tempo. Por exemplo, um paciente que chegue com sintomas típicos, com uma epidemiologia típica, com raio-x típico, né? O que tem sido preconizado, porque as verdades elas têm mudado dia após dia, né? Então, até pouco tempo o raio-x não era necessário, mas a gente vê alguns grupos já colocando assim: o raio-x é necessário, mas a tomografia a tomografia, né? A tomografia é necessária sim para todo mundo. Como é que tu tem feito aí, Lars? Sabe, Tiago, que até o momento o diagnóstico ele está baseado na história epidemiológica. Né? Eu acho que daqui para frente vai piorar a nossa capacidade de fazer diagnóstico. Quando eu falo daqui para frente, daqui 2 meses, Tiago, imagina que em Lages vai estar 0 graus, vai ter muita gente tossindo, vai ter muita gente com febre, vai ficar muito mais difícil para nós diferenciarmos o que é coronavírus e o que são os outros vírus respiratórios, né? Então, a prova dos testes respiratórios, dos testes de PCR, de GA, de GM, de GG, eles têm suas probabilidades de falso positivo, falso negativo. Então, eu acho que a tendência é que a gente tenha mais dificuldade de fazer diagnósticos etiológicos daqui 60 dias para frente. Né? O que tu falou, quanto a achados radiológicos, raio-x não tem nada específico para coronavírus, né? Achados tomográficos, alguns um pouco mais específicos, mas que, ao meu ver, né, não sei a tua opinião, não devem ser utilizados para diagnóstico etiológico, a tomografia, apenas a tomografia. Então, eu acho que essa vai ser a nossa grande dificuldade é separar o coronavírus do resto dos vírus daqui 30, 40, 60 dias. Eu acho que eu vou ter uma enorme dificuldade para isso aqui. E tu não sei a tua opinião, mas as tomografias que eu estou recebendo e estou trocando com o pessoal, elas têm um padrão, assim, bem típico de doença viral. Algumas a gente começa a repetir e elas, inclusive, parecem ter, assim, pneumonia em agonização, ter coisas que, para um olho menos treinado, parece que elas são todas iguais. Ah, isso é Covid, isso é Covid. Mas quando tu vai ler, vai estudar ou tem experiência com doença viral, tu vê que não tem, né? A gente não vai conseguir diferenciar ou não por tomografia, né? O vírus não tem padrão, né?
o padrão do mais comum visto no coronavírus é aquele vidro despolido, vidro fosco, periférico, predominantemente lobos inferiores, mas esses exames que eu tenho visto aqui tem padrão parecido com o LUP, né, que a gente já conversou sobre isso, tem padrões mais bronquilocêntricos, tem alguns que já vêm com áreas de consolidação, então eu acho muito, muito perigoso, não hoje com uma história epidemiológica, uma história de contato, paciente vindo de fora, contato com alguém que tem, e uma tomografia sugestiva, a gente vai considerar sendo, né? Mas eu imagino daqui 60 dias, Thiago, vai dificultar a nossa capacidade diagnóstica. Não, eu penso isso. E até dividindo um pouquinho a nossa formação, né? Tu que me ensinou broncoscopia, a gente vê que hoje uma paciente mandou que se ela não precisaria fazer um lavado broncoalveolar, porque o teste dela foi negativo, tá? Ela é médica, o teste foi negativo, mas ela queria muito saber, porque ela convive com a mãe dela, que é uma idosa, tal. E só para passar para o pessoal, né, que muito provável, os centros de broncoscopia, até agora que eu conheço, eles só estão fazendo para tumor, né, em caso de tumor, para diagnóstico, e está completamente proscrito fazer broncoscopia, né, Márcio? Tem até alguns estudos da China lá que a broncoscopia, o lavado broncoalveolar para PCR tem uma sensibilidade bem maior do que o aspirado nasofaríngeo, né? Mas a gente está falando em proteção, em EPI, em máscara, em medidas práticas, assim. Então, nesse momento não é cabível fazer broncoscopia para diagnóstico, pelo menos em ambientes fora de UTI, em pacientes menos críticos. Eu acredito que não vai entrar em protocolo diagnóstico usar broncoscopia. É uma questão de segurança da equipe. Sim. Bom, então a gente pode entrar num tema polêmico, que, assim, todo dia tem uma história de cloroquina sim, cloroquina não, azitromicina sim, azitromicina não. O que tu tem feito aí, Márcio, para os teus pacientes que estão em casa primeiro e depois para os pacientes que estão internados, de tratamento, assim, É bem polêmico, bem polêmico. E isso tem mudado a cada dia, a cada hora. Hoje, no final da manhã, o Ministério da Saúde se pronunciou sobre isso, a maioria das pessoas deve ter entrado em contato sobre isso. Então, como tudo muito mudou, pode parecer que eu fiz coisas erradas. Então, eu vou colocar a minha experiência daqui, nesses poucos casos, mas o que eu fiz. Desses pacientes que estão em casa com uma sintomatologia típica, porém sem dispneia, paciente que está se alimentando, o paciente está hidratado, eu dei apenas orientações. Pedi para ele se hidratar bem, antitérmico, e foi o que eu fiz. Tratei ele como um quadro viral brando domiciliar, não dei nenhum medicamento específico. Dos que internaram, 5 deles eu tratei com antibiótico terapia, de ceftriaxona e azitromicina, que é um protocolo de vários hospitais pelo país, o Einstein, o Moinhos de Vento, e tratei até ter o resultado com oseltamivir. Eu fiz uma cobertura viral com outro antiviral, que não tem evidência para o coronavírus, mas a gente não sabia com quem estava lidando. Um dos casos que tinha uma PO2 menor, um gradiente alvéolo arterial um pouco mais aumentado, eu optei por iniciar hidroxicloroquina. Isso foi há 48 horas atrás, então há 48 horas. Então, hoje estaria mais claro o uso da cloroquina hospitalar, né? Mas eu iniciei há um tempo atrás. Hoje o Ministério da Saúde se pronunciou quanto ao tratamento, né? Ele liberou a hidroxicloroquina e a cloroquina para os hospitais, e a informação basal, a ideia geral, é de que se utilize a hidroxicloroquina para todos os pacientes que necessitem internar. Então, essa é a orientação do Ministério da Saúde. E, para minha surpresa, eles orientaram não usar azitromicina, né? Então, ficou... Por que eu estou dizendo para minha surpresa? Tinha alguns estudos italianos, francês, que mostrava que o potencial da hidroxicloroquina era com associação da azitromicina. Aquele estudo que mostrou negativação de PCR em aspirado nasofaríngeo em 5 dias foi no grupo que associou hidroxicloroquina com azitromicina. E, para nossa surpresa, a nossa orientação nesse momento do Ministério, mas é uma sugestão do Ministério, isso tem que ficar muito claro, não é protocolo de tratamento, é que a gente utilize hidroxicloroquina em quem tem critério para internar. E o critério para internar
dispneia, esforço respiratório, taquipneia, PO2 reduzida, ou, muito subjetivamente, uma tomografia muito feia, entre aspas, vamos usar isso. Né? E pacientes acima de 65 anos, esse foi o ponto de corte que o Ministério usou, com comorbidades. Perguntaram aí do uso do zinco, que estão colocando, né? Algumas substâncias, tal, junto. O zinco é uma delas também. Eu não lembro se no protocolo do Ministério da Saúde ele entrou, mas eu acho que não, né? Eu não vi, Thiago. Pode até estar, eu posso, mas eu não lembro. Eu acho que não também. A Vanessa perguntou, e se o paciente for só diabético e só cardiopata? Aí, Vanessa, a resposta, assim, primeiro ele vai ter que ser avaliado. Se ele for, tiver critérios de internação, isso o Ministério da Saúde está corroborando que se use sim a medicação. Cloroquina, ácido não, né? Hoje. O que acontece é que, assim, vamos colocar um paciente que seja cardiopata, seja diabético, se ele tiver 60, 65 anos, não for internar, mesmo assim é um paciente que tu vai ligar todo dia, tu vai ficar de olho, né? No momento hoje, tu imagina, uma medicação que já está sendo estudada, mas assim, com resultados, e se a gente fosse ver isso como medicina baseada em evidência, jamais usaria cloroquina. O que a gente está falando é no meio de uma catástrofe, de uma pandemia, um remédio que deu uma resposta, assim, relativamente importante, mas com um estudo muito fraco, né? Então, assim, vai ser caso a caso, né, Márcio? Não sei o que tu pensa sobre isso, mas pacientes de maior risco mesmo estando em casa. Nesses momentos de epidemia, a gente vai se agarrar na melhor evidência. E mesmo sendo ruim, a gente vai se agarrar na melhor evidência que a gente tem. E é o que a gente tem. É angustiante para quem lê, porque se a gente lê ela daqui 6 meses, a gente diz, meu Deus, que evidência é essa? Não dá nem para ler esse artigo, né? Mas é o que a gente tem e é o que a gente vai respeitar. Né? A Ana é pneumo ali no HU, tá? E no Nereu Ramos também. E ela foi uns 10 anos depois da gente residente lá no Clínicas, tá? E ela está perguntando, a orientação para pacientes com arritmia prévia, contraindicariam o uso? Né? Então, a ácitro, a gente sabe que aumenta o intervalo QT. Então, assim, para esses pacientes, assim, acho muito complicado a gente usar, né? Tem outras opções. E a cloroquina, cara, ela foi testada em vários pacientes. O Brasil tem muita experiência com cloroquina, né? Os infectos estão felizes da vida, assim, porque eles têm muita experiência com essa medicação. Né? Até o momento, eu não vejo motivo para contraindicar. Mas a ácitro, sim, com certeza. Márcio, o que tu acha? Alguma coisa diferente? O cuidado que a gente está tendo realmente é o QT, então a gente está medindo o QT, corrigindo para a frequência cardíaca antes de indicar, sem dúvida nenhuma, que tem relatos de bloqueios, né? Bloqueio atrioventricular total e algumas taquiarritmias ventriculares mais complexas, assim, né? Então, é o cuidado que a gente tem também aqui. O principal para-efeito da hidroxicloroquina, que é a droga de um pouco mais de segurança, é efeito gastrointestinal, então tem náusea, eles começam a vomitar. Então, é o principal para-efeito que a gente tem que estar já tratando antes de iniciar. A orientação é dar antiemético junto com a hidroxicloroquina. E tem que estar muito atento à dose, né? Tem vários protocolos, mas o protocolo de orientação é 800 miligramas no primeiro dia, estou falando da hidroxicloroquina, e 400 miligramas pelos próximos 4 dias, num tempo total de 5 dias. O que a gente, falando com os reumatologistas, é do dia a dia deles, né, Thiago? Eu, conversando com os reumatologistas, eu perguntei para alguns colegas reumatos, o que tu acha de usar hidroxicloroquina? Qual é o risco de usar hidroxicloroquina? Ele, olha, Márcio, eu tenho, sei lá, 800 pacientes, 1000 pacientes utilizando, e a segurança é outro cenário, mas a segurança é uma droga bastante segura. Né? Eu também acho. A Tainara perguntou, o Remdesivir e a nitazoxanida. A gente fez uma live com o Gustavo Pinto, que ele é infectologista, e com um médico, um residente de interna, que está lá em Denver, tá? Então, assim, eu acho, não sei qual vai ser a tua opinião, mas essas medicações,
elas estão em fase de pesquisa ainda e elas são extremamente de difícil acesso para nós. Então, eu acho que essas medicações elas podem vir como protocolo de pesquisa, talvez em alguns centros, para fazer um estudo multicêntrico, né, de vários países. O Brasil, tenho certeza que vai ser alocado, porque está crescendo o número de casos, mas eu não vejo como protocolo do Ministério da Saúde, assim. O que tu vê, Márcio? Eu não tenho experiência para comentar isso, Thiago. Eu, sinceramente, eu não vejo elas como uma luz no fim do túnel, não. Por não ter experiência, desculpa. Não sei como eu também, assim, não. Eu sei porque eu escutei do Gustavo isso aí, e o Gustavo já está tendo contato com o pessoal da Fiocruz, tal, de outros centros aí, e essas medicações vão entrar em protocolo muito provavelmente, né? Mas eu acho que a gente vai acabar focando mesmo na cloroquina, né? Márcio, em relação a orientações de domicílio, tá? Que é uma coisa... Não, primeiro, uma coisa sobre oxigenoterapia, que saiu até da AMIB, a AMIB liberou hoje, né? Que ontem a gente tentou discutir, falhou bastante até a internet, mas no fim deu para discutir bastante coisa legal. Que o pessoal tem sugerido, né? Aquilo que a gente conversou ontem. Se for fazer nebulização, a Amanda colocou que na Espanha estão usando, né, Amanda? Se tu quiser descrever um pouquinho, Amanda, aí para quais pacientes, só para os mais graves, a gente já comenta aqui também. Então, interessante. Onde é que tu fez? Foi Barcelona, né, Márcio, que fez estágio? Em Barcelona. Lá tá, é o pior centro, né? Pior cenário lá, né? Eu conversei com alguns colegas de lá hoje de tarde, lá do Hospital de Clínica de Barcelona, e o protocolo deles lá do Hospital de Clínica é o mesmo da gente aqui. Eles não estão testando essa. Mas, claro, a colega deve estar num outro centro, é importante. Eu não tenho experiência com esses outros antivirais. Não tem isso de em vivo ainda, né? Bom, Márcio, sobre oxigenoterapia, o que a gente tem visto, hoje saiu o protocolo dizendo assim, nebulização nem pensar, trocar todo mundo para espaçador com spray, né? Que isso é uma coisa meio... já ficou lógico, né? Mas vamos lembrar, isso mesmo sendo batido por todo pneumologista há muito tempo, isso nunca foi tão lógico assim nas emergências. Eu vou dar o exemplo do hospital regional, que a gente não tem spray com espaçador. E nunca teve nesses anos, né? Então, a gente está batendo nisso agora. Eu acho que toda época que tenha um cenário ruim, a gente vai ter um cenário bom também, né? A gente vai ganhar coisas com isso, né? Então, se passando todo esse período, a gente conseguir que todo asmático faça salbutamol, spray em espaçador, acho que vai ser a maior alegria dos pneumos aí, né? Que não é uma realidade. Não é. É uma luta que a gente tem aqui há alguns anos no hospital também, de acabar com a nebulização, né? Até para tuberculose, para outras coisas. Mas é o que tu falou, de todo caos, a gente tem que tirar a parte boa, né, disso, né? Então, vai ficar pelo menos alguma herança técnica de bons costumes, né? Porque muito do que a gente fala para o coronavírus vale para todos os vírus respiratórios. Né? Sim. E, Márcio, quanto a Venturi ou macro, porque aqui em Floripa a gente usa macro muito, né? Então todo aquele risco de aerolização e tal. E Venturi a gente não, assim, eu acho que vai chegar muito em breve, mas a gente nem tem muito, né? E hoje nesse documento eles colocam ou tu usa o catéter até 6 litros para dar uma FiO2 de 40%, ou se não, que se passe direto para a bolsa com reservatório, né? Máscara de Hudson, né? Então, a realidade de vocês, de Lages, usa muito macro também? Não. Assim, é interessante isso, não só da oxigenação, quanto da ventilação desses pacientes. Logo, enquanto a epidemia não estava entre nós, a gente já estava estudando sobre ela, né, Tiago? Qual a orientação era entubar o mais precoce possível e ventilar esses pacientes o mais precoce possível, né? A gente sentia muito isso, né? A ponto de que na minha cabeça eu imaginava, bom, vai chegar alguém com febre, com dispneia, eu vou ter que entubar. Se a gente fosse seguir as orientações que vinham e as informações que a gente via, né? Só que a gente, com os dados de São Paulo, conversando com outros colegas aqui no Brasil, a gente percebe que eles respondem muito bem a baixas concentrações de oxigênio. A maioria dos pacientes, a maioria, claro, os mais graves, com mais comorbidades,
vão ir para ventilador mecânico e tudo. Mas a gente está tendo aqui no Brasil, quando eu falo a gente, está tendo uma tolerabilidade um pouco maior ao uso do oxigênio. Quanto à escolha, aí a gente tem que pensar na equipe, né, Thiago? Na equipe que está tratando e tudo também. Então, a gente utiliza óculos nasal, como tu falou, até 6 litros. Não utilizamos Venturi, né? E a gente utiliza máscara com concentrador por ser um circuito fechado, né? Então, dá uma certa segurança para a equipe. VNI, nem pensar, é uma coisa que tem que ficar muito clara, assim, né? VNI, então, dá muita vontade de usar VNI em alguns, porque a gente sabia que eles iam melhorar muito usando a VNI, só na chegada, que o paciente taquipneico, saturando 86, era um prato cheio para a gente usar a VNI, mas pela questão de segurança a gente não vai acabar não utilizando. Mas seriam pacientes perfeitos para VNI, que não deve ser usada, repito, não deve ser usada. Aqui virou até motivo de piada com as físicas do regional e depois a gente conversando, porque a médica da Itália, ela comentou com a gente que, assim, lá na Itália acabou os ventiladores, eles tinham bastante aparelhos de VNI, eles usavam com aquela helmet, né, todo aquele capacete e tal, com isolamento. Mas eles também usavam muito a oronasal, né, porque, claro, eles acabaram tendo que colocar 4, 5 pacientes numa sala, todos contaminados, né, ou com síndrome gripal, e aí, bom, aí seja o que Deus quiser, porque é o que tem para ventilar, né. E eu tô batendo nessa tecla, Márcio, porque espero que não seja assim. Só que eu acho que no Brasil vai ser diferente. Não sei o que tu tem pensado, mas eu tenho tentado até fazer uma função de adivinho, assim, sabe? Tipo, o que vem daqui para frente, conhecendo a nossa realidade. Porque tá tendo tanta indústria, tanta gente se mobilizando para produzir ventilador, que acaba que acho que talvez a gente não precise de VNI mesmo, assim, porque hoje eu vi que a General Motors lá nos Estados Unidos vai produzir em grande escala ventilador. Aqui até eu esqueci de responder uma menina, tá? Agora estou me lembrando. Uma menina da UFSC que falou que o pessoal da engenharia da UFSC também quer produzir ventilador mecânico mais simples, né? O ministro da Saúde já falou isso também. Então, eu acho que a gente vai entrar num período, se isso se agravar mesmo, como está aparecendo, né? Que a gente use, que a gente tenha em mãos e que a gente vai conseguir, para depois, isso vai ser bem importante, muito aparelho de ventilação, né? Eu volto a dizer, assim, o Brasil, a quantidade de ventiladores que tem no Brasil não é pequena. As pessoas não imaginam que o nosso sistema de saúde não tenha ventiladores. Se eu não me engano, peço desculpa pela incerteza, o Brasil está entre o quarto e o quinto país com mais unidades intensivas de UTI no mundo. O problema do Brasil o problema do Brasil é a má distribuição desses leitos. Eles estão muito concentrados em algumas regiões. Então, eu acho que o Brasil tem que pensar muito em reorganizar o que já tem do que, né? Claro, se alguma empresa quiser criar, construir, perfeito, ótimo, e vai ficar como herança. Lembra, Thiago, na H1N1, quando teve, a gente não tinha, nossos ventiladores eram precários, mesmo no hospital de clínicas, era Inter5, era BIRD, e a gente saiu da epidemia do H1N1 com 60 servos, né? Sem falar em marcas, mas 60 ventiladores tops. Hoje aqui no Hospital Teresa Ramos, onde a gente está, hoje a gente tem 20 servos, herança do H1N1. Então a gente, é o que nós voltamos a falar, a gente vai ficar com algumas heranças positivas, né, sobre isso tudo. A maioria é negativa. Eu tenho certeza disso aí também. O pessoal está perguntando, a Alana está perguntando se tem que ser mais agressivo com a indicação de Prona e ECMO frente ao recrutamento. Eu vou responder, depois o Márcio responde, tá? Que isso aqui que eu acho, Alana, assim, que é muito cedo para nossa experiência ainda, sabe? Porque o pessoal tem colocado vários protocolos para pronar paciente, ser mais precoce, né? Mas, assim, a realidade... pronar, eu penso muito assim, pronar é um procedimento difícil, né, numa equipe que não esteja preparada, né, eu prefiro não pronar um paciente se eu tô com uma equipe que não sabe, eu nem trabalho mais em UTI, então eu vejo muito paciente em UTI, mas eu não trabalho em UTI, então pronar eu acho bem complicado para a grande maioria das UTIs do Brasil. As manobras de recrutamento eu acho que são fundamentais e, assim, isso eu acho que vai ser um grande ganho das UTIs também, porque vai ter um certo treinamento, né? Usar o ARDSNet lá, usar toda a tabelinha direitinho.
E quanto a ECMO, o Márcio vai saber falar bem também. Eu participei do primeiro ECMO do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, um paciente com leptospirose. E o ECMO surgiu, até é interessante isso, o primeiro ECMO surgiu na época do incêndio da Boate Kiss, e nesse incêndio os pacientes estavam bem graves e foi super treinado o ECMO. Então, talvez volte agora, mas o ECMO é muito caro e de muito difícil acesso, sabe, Alana? Então, se não me engano, 40 mil reais a diária de um ECMO, tá? Então, eu acho bem complicado o ECMO nessa fase, embora possa ser útil. Márcio, então, Pronar, depois sobre as manobras de recrutamento, né, a utilidade delas e que eu acho que a gente vai ter ganho, e depois ECMO. Quem perguntou foi a Alana, ela é ex-residente nossa e ela está começando fazendo cardiologia lá no Instituto PET, né? Então, que bom que ela está com a gente aí. Ela é ótima, ótima colega. Ela pergunta, porque ela tem experiência com Prona, Ô, quando ela Márcio, estava aqui na... Oi? só um adendo. Oi? Provavelmente a Alana, ela não é porque tu tá falando que ela tá acompanhando, é sim porque a nossa página da LEC tá muito famosa e ela tem assistido direto aí, tá? Não, eu sei disso. Não, tô É só brincando. porque é bom ver uma pergunta dela aí. E o que eu penso assim, ó, nos casos graves, a prona vai ser muito utilizada, né? Eu acho que nas UTIs que têm experiência em pronar, não adianta a gente querer virar as pessoas por virar, que não é assim que funciona, né? Mas nas UTIs que já têm experiência em prona, eu acho que prona sim é uma ótima ferramenta em qualquer SARA. Quanto às manobras de recrutamento, é uma dúvida para esse tipo de SARA viral. A gente tinha algumas orientações que a gente deveria trabalhar com PIPs elevadas até uns 30 dias atrás, e essas orientações estão diminuindo o valor da PIP para evitar os barotraumas, né? Então, a gente percebe que é uma SARA em que a complacência pulmonar, falando do coronavírus, a complacência pulmonar do doente não é tão reduzida assim como nas SARAs que a gente está acostumado a ver por infecções bacterianas, do choque séptico. E então os pacientes tendem a ter uma certa facilidade de ventilação mecânica na maioria dos casos. Quanto ao ECMO, é uma medida extrema, vai ser para centros de pesquisa, para casos muito isolados, não, eu acredito que não vai entrar na rotina. Soube hoje de uma colega lá do Clínicas de São Paulo, do Hospital das Clínicas de São Paulo, que eles têm uma UTI respiratória, onde essa UTI vai receber só os casos para ECMO. Então, eles estão se preparando, essa UTI em específico, para receber os pacientes só de ECMO. Mas é uma unidade de excelência lá em São Paulo e que não vai ser ECMO, não vai ser a realidade do tratamento no Brasil, pode ter certeza. Não tem como, né? Márcio, pô, achei muito bom, tá? Talvez para mim foi a conversa mais fácil, porque eu tô falando com um amigo, aí fica muito mais fácil. Tenho certeza que, assim, a gente só vê elogios aí da residência do Teresa Ramos, e contigo aí a gente sabe que fazendo de tudo para ser uma residência de excelência, tá? Gostei bastante da conversa, foi uma conversa bem de vida real. A Ana colocou que na Unimed Joinville está com um paciente em ECMO, suspeito de Covid. Vai acabar esse movimento, talvez traga bastante coisa para nós. Mas, Márcio, brigadão de verdade. Eu sei que tu deve estar numa correria aí, como sempre, né? Agradecer também ao Dr. Jorge, que está aqui na Santa Casa de Porto Alegre nos assistindo também. E dizer para o pessoal aí que as meninas mandaram avisar que o sorteio do oxímetro, mas se tu quiser doar alguma coisa para nós, tu tem bastante dinheiro e tal, tu pode doar, tá bom? Mas dizer que agora, daqui a pouco, vai ser divulgado o ganhador do oxímetro e do livro de emergências clínicas. Para segunda, antes do Márcio terminar, para segunda-feira, a Júlia, que é R3 de psiquiatria da USP, vai falar com a gente sobre todo esse estresse, tá bom? E a gente tem na terça-feira uma live igual essa, com um médico do Médicos Sem Fronteiras, um infectologista que está hoje na Holanda,
E ele, assim, trabalha muito com ebola, mas ele está trabalhando bastante agora com o Covid, imagina. E ele vai falar com a gente por 1 hora também, tá bom? Márcio, Thiago, a eu mensagem queria final. agradecer o Rafael, que está aqui do meu lado, que ele que disponibilizou o Instagram. O Rafael, ele é o referente aqui, o R2 aqui do hospital. E, cara, foi muito bom conversar contigo, trocar experiência. Eu fico triste algumas vezes de ver que a politização desse tema, né, até algumas frases que a gente colocou aqui, pode ter tido algumas interpretações políticas, assim, mas no fundo a gente busca a informação técnica, mas a gente tem que ter pé no chão. A gente não pode acreditar, não pode viver num mundo de fantasia em que isso não vai chegar na gente, que a gente não vai se contaminar e que vai tocar algumas pessoas. Eu acho um pensamento muito egoísta, assim, achar que isso vai acontecer só com os outros, não vai acontecer com a gente. E a gente está preparado e a gente tem que sair dessa melhor. Tu passou por muitas, né, Thiago? Aquela tua experiência lá da Boate Kiss, pô, ela te deixou mais forte, deixou a cidade mais forte, deixou muita gente mais preparada. Às vezes é um pensamento que pode ser mal interpretado, mas eu penso muito assim, vamos sair mais forte dessa, vamos sair, né, com mais conhecimento. Prazer te ver, meu amigo. Fica com Deus e estou muito feliz por ti hoje, tu sabe disso, tá? Eu também. Um abração, Márcio. Obrigado, galera. E a gente volta a se falar, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.